Teologia da Reforma Protestante. Vamos agora para o item 5, a transubstanciação. Então eu vou sempre, nesses tópicos, definir a doutrina, quando que a Igreja Católica teria adotado alguma mudança, qual a posição dos reformados e qual a posição da Igreja cristã. A doutrina da transubstanciação nasceu no ano 818, depois de Cristo, 818 da era cristã. Defendida pelo monge Pascácio Radbert, que viveu entre 792 e 865 depois de Cristo. No seu tratado sobre o corpo e o sangue do Senhor, ele ensinava que ocorria um milagre no momento que o sacerdote dava graças. O milagre era a transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor. Bom, essa doutrina católica, ela é defendida até hoje, no meio católico. Eles, ao distribuírem o pão ou a hóstia, os membros são recomendados a não mastigar, apenas colocar na língua, salivar e engolir, porque se mastigar está ferindo o corpo de Cristo, porque literalmente se transformou no corpo de Cristo. Parece piada, mas é verdade. Pascácio teve o seu ensino rebatido por Ratrâmino de Corbe, que viveu de 785 a 865 depois de Cristo, que defendeu a presença espiritual de Jesus Cristo no momento da missa. Bom, o que acontecia até esse momento? Desde Constantino, a Igreja Católica Apostólica Romana foi adotando heresias. A Babilônia apocalíptica, quanto mais longe de Deus ela estivesse, melhor, para o ensino errado. Então foi adotando essas heresias. E o que acontece? Chega agora nesse período, vai ser a questão do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Então, até esse momento, eles defendiam uma presença espiritual, como nós defendemos hoje. E ela vai executar uma alteração nesse momento. Até esse momento, até a Babilônia apocalíptica, defendia como os pais da igreja defendiam, que o pão e o vinho são símbolos. No século XI, Berengário de Tours defendeu o Totus Christus, Cristo inteiro. Ele defendia que Cristo era dado por inteiro aos fiéis, mas de forma espiritual, e rejeitava totalmente qualquer transformação nos elementos da Santa Ceia. Como a Igreja Católica seguiu o caminho para estabelecer a transubstanciação como dogma, ela rejeitou o ensino de Berengário. Então, a Igreja Católica, o que ela fazia? Às vezes os temas começavam a ser discutidos, lá no 9º século da era cristã, ok? Mas ela não adotou logo como dogma a transubstanciação, não adotou como uma doutrina. Mas só que vai chegar mais à frente, ele vai dizer, não, faz parte da tradição católica. Faz parte da tradição porque eles estão debatendo há 400 anos, e aí eles dizem que faz parte da tradição. Berkoff, em seu livro Teologia Sistemática, na página 226, apresenta a argumentação de Humberto em 1059 da era cristã, 1059 depois de Cristo. Ele diz: o próprio corpo de Cristo era verdadeiramente seguro na mão do sacerdote, quebrado e mastigado pelos dentes dos fiéis. Por isso que eles vão parar de mastigar, para não quebrar o corpo de Cristo. E em 1215, ou seja, cerca de 400 anos depois que nasceu o debate, ou 400 anos depois que nasceu a possibilidade da heresia, no 4º concílio de Latrão, a Igreja Católica oficializou a transubstanciação. Observe que sempre que eu estou falando dessa instituição, eu falo de Igreja Católica. Eu não falo de Igreja Cristã.
esse é um erro que nós devemos evitar. Por quê? Porque se nós cometermos esse erro, passa para o mundo que essa instituição que cometeu tantos males era de fato a igreja cristã e que o cristianismo é que é o responsável por esses males no mundo. Bom, o comentário diz: e uma só é a Igreja Universal dos Fiéis, e nela o mesmo sacerdote é sacrifício, Jesus Cristo, cujo corpo e sangue se contém verdadeiramente no sacrifício do altar, no sacramento do altar, sob as espécies do pão e vinho, depois de transubstanciados por virtude divina, o pão no corpo e o vinho no sangue, a fim de que, para completar o mistério da unidade, recebamos nós o que é seu, o que ele recebeu do que é nosso. Então, ele já defende, nesse concílio de Latrão, esse concílio defende textualmente que realmente ocorre esse milagre da transubstanciação, que realmente o pão é transformado na carne de Jesus e o vinho realmente é transformado no sangue, né? Então, essa doutrina vai surgir nesse momento, a igreja cristã até hoje rejeita, né? Jesus abençoou o vinho e ele continuou sendo vinho, é isso que diz a Bíblia. É o que nós defendemos. Veja Lucas 22, versículo 17 e 18. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Ou seja, esse fruto da vide, né? Então Jesus, depois dele ter abençoado, ele está dizendo que ele continuou sendo vinho. Então não houve transformação, ninguém manifestou ali entre os apóstolos, sentiu um gosto diferente na boca. Se isso tivesse acontecido, os apóstolos teriam falado, né? Mas está com gosto de sangue, né? Por que eles não manifestaram essa estranheza? Porque continuava como vinho. Ou seja, então, com Jesus não teria ocorrido o milagre, mas com os papas ocorreria. Bom, Lutero, como Lutero se posicionou sobre a transubstanciação? Lutero rejeitou a doutrina da transubstanciação. Defendia que o pão continuava a ser pão e o vinho continuava a ser vinho. E defendia o que ele chamava de presença real de Jesus Cristo na Santa Ceia. No seu Catecismo Menor, Lutero diz: é o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo para ser comido e bebido por nós, cristãos, sob o pão e o vinho. Esse sacramento foi instituído por nosso Cristo. E prossegue: isso nos mostram as palavras: dado e derramado em favor de vocês para a remissão dos pecados. Por estas palavras nos são dados no sacramento perdão dos pecados, vida e salvação, pois onde há perdão dos pecados, também há vida e salvação. Ok? Bom, então nós vemos que Lutero ele defendeu que, na verdade, o sangue e o corpo de Cristo realmente são comidos, servem de alimento para a ovelha, né? Tá bom? Mas como ele chamou isso? Essa doutrina foi chamada pelos intérpretes de Lutero de consubstanciação. Qual a diferença? O ponto de vista de Lutero distinguia-se do católico, mas retinha um componente central da concepção tradicional. Para Lutero, ao invés de transubstanciação, ocorre a consubstanciação, ou seja, a união de dois corpos na mesma substância. Ou seja, ocorre milagre, mas você passa a fazer parte do corpo de Cristo, né? Mantendo a presença de Cristo na Eucaristia. Eles dizem que realmente Cristo está ali naquele pão, naquele vinho, e não é de forma simbólica. Ele prossegue: o rito sagrado corporificava o real e verdadeiro ponto de inserção ou consubstanciação da divindade no mundo profano. Por isso era eficaz. Bom, então, nesse ponto de vista de Lutero, nós já discordamos.
né? Nós discordamos porque vemos que o pão e o vinho, eles são apenas símbolo, ok? Você come o pão, você come o vinho, o pão que sobra, nós, por exemplo, damos para uma ovelha pobre da igreja para levar para casa, ok? Não existe nenhum milagre real quando o pastor ora por aquele pão de ocorrer alguma transformação nele. Isso não acontece, né? Mais uma vez, para vocês verem a importância da separação das igrejas evangélicas com as igrejas reformadas. Zwinglio, que foi outro reformador influente, teve um grande desentendimento com Lutero sobre a interpretação de Lutero da presença real ou da consubstanciação. Zwinglio defendia que o pão e o vinho da Santa Ceia eram simbólicos. Irmão, Zwinglio, ele teve perto de se converter. Inclusive, depois nós vamos falar que Zwinglio, ele participou de muitos debates com anabatistas. Inclusive, ele teve perto de adotar a fé cristã, abandonando inclusive o batismo infantil, mas infelizmente não se converteu. Conforme Lindbergh, em 1525, Zwinglio publicou uma formulação importante de sua posição, o Subsidium Sive Coronis de Eucaristia. Nele desenvolveu suas distinções entre o corpo natural de Cristo antes da crucificação, o corpo glorificado do Cristo que ascendeu ao céu e o corpo místico da igreja. Sempre lembrando que místico não tem nada de errado falar. É acreditar em milagre. Misticismo é isso. É acreditar em uma operação divina, uma operação de Deus na terra. Deus criou um corpo espiritual, que é a igreja. Neste escrito, o trabalho linguístico humanista de Zwinglio aparece em primeiro plano. Ele sustentava que somente o reconhecimento do uso figurativo das palavras na Bíblia, em particular a explicação metafórica da Santa Ceia, poderia tornar a Bíblia clara, razoável e humanamente inteligível. As palavras do próprio Cristo somente seriam inteligíveis se o pão e o vinho fossem símbolos aos quais os comungantes trouxessem a fé e a esperança em Deus. Bom, então nós temos aí o exemplo tanto de Lutero quanto de Zwinglio se posicionando em relação à transubstanciação. E lembrando que a igreja cristã, ela não concorda com essa doutrina. E por que é importante lembrar? Porque há cerca de 10 anos atrás, um seminarista falou que ele estava numa igreja, não vou falar o nome dessa denominação chamada evangélica, e era Santa Ceia, e para espanto dele, ele disse que o pastor que era convidado e estava lá ministrando a Santa Ceia, falou que eles poderiam naquele momento sentir um gosto de sangue na boca. Aí ele me perguntou sobre aquilo, né? Ele falou, pastor, isso de alguma maneira transubstanciação? Eu falei, de alguma maneira ele está acreditando nisso. Não existe possibilidade do cristão sentir gosto de sangue na boca, né? Aquilo ali é apenas um símbolo. Então, mais uma vez, é um risco as igrejas evangélicas manterem uma aproximação com as igrejas reformadas. Porque, olha aí, já tem uma igreja evangélica achando que seria um milagre bonito o vinho realmente se transformar em sangue. Essa é uma heresia católica, chamada transubstanciação, dos reformados, chamado consubstanciação, e que a igreja cristã sempre rejeitou, né? As igrejas anabatistas sempre rejeitaram a Santa Ceia como ocorrendo um milagre, uma transformação real no corpo e no sangue do Senhor Jesus Cristo.